E aí, garotada? Seguinte, temos mais uma aulinha de geografia. Então, a gente vai começar fazendo uma pequena, digamos assim, não diria revisão, mas um pequenino apanhado da aula passada e continuar com os assuntos novos. Então, bora logo pro que interessa, porque a gente. Oi? Produção? Eu não entendi. Não brinca. A gente tem vinheta! Ah, moleque! Tá bom então. Beleza. Valeu. A gente tem vinheta agora. Tá pensando o que? Me respeita. Então, após essa vinheta, a gente vai estar de volta para dar continuidade nos nossos assuntos. Beleza? Então, beijinhos e até daqui a pouco. Olha que bacana. Então, bora lá. Gente, como eu falei, a gente vai fazer uma. Gostaram da vinheta, né? Ficou lindona, ó. Uma vinheta. Parabéns para quem fez. No caso, eu. É verdade. Gente, só pra gente fazer um apanhado da aula passada, a gente começou falando sobre população mundial, começou falando sobre alguns dados que vocês já devem conhecer, né? Tipo, quais são os países mais populosos, como é que está a questão do crescimento populacional nesses países, enfim, a posição do Brasil nessa situação, né? Tem essa tabela aqui. Temos aqui essa projeção também, que falamos sobre ela na semana passada, na aula passada. Falamos um pouquinho sobre a questão desses conceitos aqui, ó, população absoluta, densidade demográfica, o que é populoso, o que é povoado, quais as diferenças, né? Falamos aqui em vídeo, falamos também na sala de aula. E para a gente seguir em frente, veio essa atividade que eu acho que vocês fizeram, né? Fizeram? Mas é para fazer. Se não fez, faça. E a gente parou aqui, nessa parte, nos fatores naturais e fatores históricos, né? Nosso texto, já pegando agora para valer, começa falando assim que a distribuição desigual da população na superfície terrestre é explicada por fatores naturais, históricos e econômicos, sobretudo pelos dois últimos, sobretudo então pelas questões históricas e históricas, que é com e, né? Históricas e econômicas. Então a gente vai ver exatamente agora como isso acontece. Bom, Pueblo, quando a gente fala de fatores econômicos, a gente tem aqui alguns detalhes bem interessantes. No caso, olha, a presença de água. A gente não vive sem água. Há quem diga, eu não vivo sem internet. Para quem sem internet eu não vivo. Claro que vive. Não vai viver muito bem. Vai ser um pouquinho chato. Talvez. Mas você vive sem. Agora, sem água, não dá. Sem comida, não dá. Sem oxigênio, também não dá. Então, os fatores naturais, eles foram e são até hoje fatores fundamentais para determinar se a determinada região vai ter uma grande quantidade de pessoas vivendo ali ou não. Porque todo mundo, via de regra, todo mundo, pelo menos no seu estado normal, né, quer viver em locais onde você tem certas facilidades para permanecer ali. Essas facilidades, na verdade, não dá nem para chamar de facilidades, é mais condições essenciais para a vida se manter ali. No caso, água, acesso à comida, vias de transporte, oxigênio para respirar. Aí tu pode pensar, pô, mas isso é óbvio, né? Experimenta morar no topo das altas montanhas. Então vai ver que o oxigênio é uma coisa que não está distribuído na Terra de todo, assim, por igual. Tem lugares que tem mais, tem lugares que tem menos. Aquele teu amigo narigudo que respira mais oxigênio que você, né? Você manja da zoeira, hein? Pois é, quem sabe, né? Enfim, então olha o que o nosso pequeno texto diz. A presença de água sempre foi fator determinante para atrair populações. Vários povos, desde a antiguidade, desenvolveram-se em virtude da presença de água, isto é, pelo que ela representava em termos de alimentação, transporte e fertilidade nas margens dos rios. Toma-se como exemplo as regiões da Mesopotâmia, entre os rios Tigres e Eufrates, na África, por sua vez, o Nilo, cujo centro da vida, o Egito, cujo centro da vida era o Nilo, certo? Se for parar para pensar, Cametá é uma cidade que está ali margeada pelo rio Tocantins. Na verdade, as principais cidades, não só do Brasil, do mundo de modo geral, elas de alguma forma estão ali com presença de água, ou em maior ou menor quantidade, mais perto ou mais distante, mas a água é fundamental pelo que foi dito aqui. Possibilidade de transporte,
alimentação e também pela fertilidade nas margens dos rios. O rio Nilo, o rio Tigres e o rio Eufrates, que são os rios citados aqui no texto, eles, como vários rios no mundo, eles possuem um período de cheia. Nesse período de cheia, a água ela ultrapassa ali as margens, né, e ela acaba alagando toda a chamada, entre aspas, beirada, né? As margens dos rios, elas acabam ficam ainda hoje inundadas. Após esse período de inundação, as águas baixam, o rio volta ao seu leito normal, ao seu volume normal de água, mas essa parte do rio que ficava alagada, ela se tornava muito, muito fértil, ela se tornava muito propícia para a agricultura, para a plantação. Então, essa era apenas mais uma razão para que as pessoas se locomovessem para áreas onde a água era presente. Tá? E essa parte que fala sobre Mesopotâmia, ela é bem importante porque, de acordo com os estudos que a gente tem da história, é nessa região que surgiram as primeiras cidades, né? Não é que aqui surgiram os primeiros seres humanos, não. Acontece que aqui as primeiras cidades, como a gente conhece hoje em dia, né? Como organização enquanto cidade, surgiram aqui. E se não fosse a presença desses rios, essas cidades não teriam surgido, pelo menos não aí. Surgiriam em outra região. Em relação aos fatores históricos... Carapau não, velho. Meu Deus. Morreu! Acho que morreu. Em relação aos fatores históricos, né, o nosso texto fala o seguinte. Eu vou primeiro ler e depois eu explico. Fazer um contrário do que eu fiz no outro. O processo de colonização em diferentes regiões do globo, no caso do mundo, né, desenvolvido principalmente pelos europeus em direção à América, à África e à Ásia, privilegiou algumas áreas específicas, como as litorâneas. Isso ocasionou a distribuição irregular da população nesses países, como pode ser observado no mapa a seguir. Então, se a gente olhar este pequenino mapa, esse mapa ele tem uma tabela aqui embaixo, né, que mostra da cor mais clara à cor mais escura. Isso aqui é o nível de densidade demográfica, ou seja, quanto mais escuro estiver a cor neste mapa, mais pessoas você vai ter concentrada nessas regiões. Então, quanto mais escuro tem mais gente, quanto mais claro, mais vazio. Perceba que aqui na América, na África e na Ásia, essas partes aqui, ó, que foram alvo da colonização europeia, como foi dito no texto anteriormente, né? A gente tem muito mais. Desculpa. A gente tem muito mais as partes próximas ao litoral. Para quem não sabe, o litoral é a chamada beira-mar, né? A parte das praias que ficam ali margeadas pelo oceano. Então perceba aqui, ó, a gente tem uma concentração muito maior nesses continentes, na casa Ásia, África e Ásia, próximo ao litoral. Se a gente for falar de Brasil, então, a população brasileira, já falei isso anteriormente, ela é muito também desequilibrada em sua, como eu posso dizer, distribuição ao longo do território brasileiro, porque se a gente for pegar qualquer mapa, a gente vai ver que a população está muito mais concentrada no litoral do que propriamente no centro do país, na parte do interior do país. E é claro que isso também é resultado da colonização que o Brasil sofreu, posso dizer assim, né, por parte dos portugueses. Porque os portugueses, nos primeiros 100 até 150 anos mais ou menos de colonização, eles se fixaram muito mais fortemente no litoral do que propriamente no interior. Só com o passar do tempo que eles foram adentrando em direção ao interior do Brasil para começar a colonizar. E mesmo assim, hoje, 2021, a população do Brasil ela ainda é muito mais fortemente presente no litoral do que no interior. O interior do Brasil ainda é bem menos ocupado que o litoral. E isso tem razões históricas. Tá? Por fim, os fatores econômicos, eles são determinados por ciclos econômicos, característicos de alguns países, e o surgimento da atividade industrial propiciaram grandes mudanças na distribuição da população. Ou seja, quando a gente fala desses são determinados ciclos econômicos, vamos pegar aqui a região amazônica. Entre os amazônicos, nós falamos sobre o ciclo da borracha. Então, em determinado período, ali final do século XIX, até mais ou menos ali, vamos pegar um período de uns 50 anos, que compreende ali o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, a gente tem uma população na Amazônia muito maior
do que nos anos anteriores. Por quê? Porque o ciclo da borracha, esse ciclo econômico, muita grana circulando aqui, fez com que pessoas de várias regiões do país e até do mundo mesmo viessem para cá, migrassem para a Amazônia. Então, esse fator econômico, no caso a presença do látex aqui, que gerava muita grana na época, né, fez com que a população crescesse muito aqui, a ponto de ela ter um aumento absurdo, né? Então, esse é um exemplo de como os fatores econômicos podem influenciar, né, no aumento ou na diminuição da população. Da mesma forma que a população aumentou muito quando o ciclo da borracha estava no seu auge, quando o ciclo da borracha se encerrou, essa população, os que puderam, foram embora, foram tentar a vida de outra forma, certo? A colonização no oeste americano também, ela é parte de um ciclo econômico, no caso, não um ciclo econômico, mas uma movimentação em busca de ouro que tinha bastante quantidade no oeste, tá, dos Estados Unidos. E vários outros exemplos. Então, a gente percebe que quando tem grana circulando, quando tem possibilidade de ganhar bastante dinheiro em certas regiões, essas regiões costumam receber bastante pessoas, né, que vêm para morar, para trabalhar. Então, é um fator econômico que explica esse aumento populacional ou a diminuição da população, dependendo de cada situação. A gente vai começar a falar agora de um monte de conceitos que são interessantes. Eles são até relativamente simples, mas é bom que vocês lembrem, porque a gente vai falar ainda deles em outros momentos. Crescimento vegetativo e demográfico, tá? Bom, quando a gente fala em crescimento demográfico, a gente está falando de crescimento populacional. A população de um determinado país, uma cidade, um estado, enfim, de um determinado território, ela tende a crescer, diminuir ou a permanecer relativamente estável, né? Uma população, não sei nem se é possível ela manter-se sempre ali no mesmo número, né? Mas, quer dizer, possível é improvável, mas é possível. Mas a população normalmente ela cresce ou diminui em um ritmo muito rápido ou em um ritmo mais lento, tá? Mas ela, via de regra, ela está sempre em movimento, ou para cima ou para baixo, ou aumentando ou diminuindo. E quando a gente fala de crescimento populacional, crescimento demográfico, a gente vai ver que a população ela pode crescer ou não de duas formas. Nós temos uma forma natural, que é esse crescimento vegetativo que a gente vai falar, e nós temos um crescimento que já não é natural, né? É fruto de movimentos populacionais, de migração, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, quando a gente fala aqui, ó, bem aqui, o nosso texto ele começa dando dois importantes conceitos que estão aqui na lateral, aqui à direita, olha. Fala sobre taxa de natalidade, que é o número de nascimentos a cada 1.000 habitantes, e a taxa de mortalidade, que é o número de mortes a cada 1.000 habitantes. Por que ele está falando disso? Porque se a gente está falando de crescimento vegetativo, né, ou crescimento... Bora, porra! Aí. Crescimento vegetativo. Desculpa. Crescimento vegetativo ou crescimento natural. Bom, nascer é algo natural, morrer é algo natural também. É algo que vai acontecer com todos nós. Todos nós já nascemos, até porque a gente está aqui, né? E todos nós vamos morrer. Pois é, a gente vai morrer um dia. Tomara que demore, mas vai acontecer. E já que todos nós nascemos e todos nós um dia vamos morrer, ao nascer a população aumenta, ao morrer a população diminui. Então esse balanço entre número de nascimentos e número de mortes é que vai determinar se a população, de forma natural, está aumentando ou diminuindo. Logo, se você tem um número maior de nascimentos que de mortes, a população aumenta. Se for o contrário, um número maior de mortes que nascimento, a população tende a diminuir, né? Então, galera, percebe que quando a gente fala de crescimento vegetativo, a gente fala desse crescimento natural. E existem alguns dados aqui que a gente vai analisar já já, ó, como está dizendo aqui, ó. Eu vou ler rapidinho. Ó, em vários países, a taxa de crescimento vegetativo encontra-se abaixo do necessário para repor a população. E isso é importante. Por quê? Galera, a gente vai falar lá mais daqui a pouquinho sobre pirâmide etária. A pirâmide etária ela é uma espécie de desenho que mostra como a população de um determinado país está distribuída em relação a sexo, ou seja, homens e mulheres, e em relação a faixas de idade. A gente sabe que quem trabalha, pelo menos ou quem deveria trabalhar legalmente falando, né, são os adultos, os jovens e os adultos. No Brasil, seriam as pessoas a partir de 18 anos, né, e os de 16 ou 14 também, em determinadas condições especiais. Por exemplo, se for meio período, se for como aprendiz, enfim. A legislação brasileira fala sobre isso. Mas
legalmente falando, a partir dos 18 anos até 60, 65 anos, varia, né? Quando a gente se aposenta. O problema é que existem lugares que o número de adultos está cada vez menor. Por quê? Porque cada vez mais pessoas, cada vez menos os casais têm filhos. Se não tem muitas crianças hoje, significa que não vai ter muitos adultos amanhã para trabalhar. Se não tem muitos adultos para trabalhar amanhã, no futuro, a gente vai ter um problema, certo? Em alguns lugares esse problema não vai acontecer, ele já está acontecendo em alguns países da Europa. A gente vai falar sobre isso já já, mas é por isso que é tão importante a gente, mas a parte do governo, no caso, né, os economistas e tudo mais, estarem atentos a essa questão do balanço da população. É por isso que em determinados países existem controle de natalidade. Existe controle de natalidade, existe controle de nascimento, por assim dizer, em populações que estão muito grandes, como aconteceu na China, como talvez aconteça na Índia. E existem outros casos também onde há uma necessidade de ter mais nascimentos. Há quase um incentivo às pessoas terem filho. Por exemplo, até não sei se ainda funciona assim, mas até bem pouco tempo, países como França, Alemanha, elas davam, entre aspas, bônus, né, para pais que tivessem um segundo filho, um terceiro filho, porque uma criança, duas crianças a mais hoje, significa 2, 3 adultos a mais no futuro, né? E esses países já passam por esse problema de falta de mão de obra. Então, essa questão do crescimento vegetativo é muito importante para que situações como essa sejam melhor entendidas, tá? Olha aqui, primeiramente devemos entender que a população mundial vem crescendo de maneira significativa, sobretudo após a segunda metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial. As duas grandes guerras, elas tiveram, claro, um número grande de mortes, né? As duas grandes guerras somadas foram mais de 60 milhões de pessoas mortas, infelizmente, né? Mas de lá para cá, o mundo ele nunca mais passou por um conflito dessa magnitude, espero que nunca mais aconteça. E de lá para cá a população aumentou muito. Entenda, a população do mundo ela sempre esteve em crescimento, só que o crescimento de 1950 para cá tem sido muito acelerado, tem sido muito mais acelerado do que era antes. E por conta disso, como eu falei agora há pouco, alguns países já tomam ou tomaram medidas para dar uma... Ei, parou, segura aí, acalma, já chega de filha. Enquanto que outros dizem, não, mete ficha, quero mais filha, quero mais criança. Enfim. Esse gráfico aqui, ele mostra a evolução da população mundial. Aqui a população, né? Esse gráfico ele é de que ano? Deixa eu ver, esse é de 2015. Na verdade ele foi feito em 2014, acessado em 2015. Está um pouquinho defasado, mas é só para te mostrar aqui, ó. Gente, de 8 mil anos antes de Cristo até um ano depois de Cristo, a população ela não chegou nem em 1 bilhão de pessoas. Olha, perceba aqui, ó. Aqui é a ponta do mouse, tá? Não sei se dá pra fazer. Deixa eu ver se dá pra... chique, olha. Nesse período aqui, ó. Nesse período aqui, de 0 a 1 bilhão de pessoas. Deixa eu apagar aqui. Cadê? Ah, não, isso não é borracha, não. Eu pensei que ia fazer borracha. É apagador, assim. Mas como é que a gente apaga? Ah, chique, eu não sabia disso, olha. Tá bom, vamos lá. Olha, esse período aqui, tá? De 8 mil anos antes de Cristo até um ano depois de Cristo, a população não chegou nem em 1 bilhão de pessoas. Percebe que, ó, nada. No entanto, de um ano depois de Cristo até os anos 2000, a população chegou aqui em incríveis 6 bilhões de pessoas. Hoje nós temos 7 bilhões e meio, mais ou menos. Então, é muita gente. É muita gente. Então percebe que a população ela cresceu sempre, ela veio crescendo daqui até aqui no ritmo lento, daqui, disparou. Daqui foi uma verdadeira explosão populacional. E essa explosão, tá bom, já chega. Apagar aqui. Agora que eu já sei, eu vou fazer isso mais vezes. Eu não sabia disso. Chique, agora eu tô chique. Beleza.
Então, vamos lá. A taxa de mortalidade e a taxa de natalidade já foram explicadas aqui, certo? Ou seja, basicamente o número de nascimentos e o número de mortes registrado durante um período que normalmente é de um ano. Após isso, você faz a subtração, o resultado vai dizer se a população cresceu ou não. Quando a gente fala de expectativa de vida, a gente fala de um número médio, uma média de mais ou menos quantos anos as pessoas de determinado país costumam viver. Se elas costumam viver até os 70, 80, 90, 100 anos ou menos. É claro que quando a gente fala de expectativa de vida, a gente fala de vários fatores que podem contribuir ou não para você viver muito ou viver pouco, né, em número de anos. Então, se você vive, por exemplo, numa zona de guerra, numa zona onde tem muitos conflitos armados, onde não tem muita comida, onde não tem muito acesso à educação, segurança pública, onde você não tem acesso a remédios, onde não tem esgoto, saneamento básico, é claro que fatores como esses, somados, e infelizmente existem muitos lugares no mundo que são assim, a tendência é que você viva pouco. Já que você vai ter uma vida bem sofrida, a tendência é que você viva pouco por conta de todos esses fatores que eu acabei de falar, né, que você não tem à sua disposição ou não tem em quantidade e qualidade suficiente. Países da África, não todos, claro, alguns países da África como Serra Leoa, Eritreia, Sudão do Sul e outros, são países muito pobres, onde a expectativa de vida ela beira ali os 40 anos. Ou seja, não quer dizer que todo mundo de lá vai viver só até os 40 anos. Tem pessoas que passam. Só que tem pessoas, por exemplo, infelizmente são milhares de crianças que morrem antes de completar 1 ano de idade, antes de completar 5 anos de idade. Muita gente que morre antes de fazer 10, 15, 20 anos. E estou falando de muita gente mesmo. Por conta dessas carências que eu falei. Saúde, remédios, alimentação, esgoto, saneamento básico, água tratada. Lá está tendo guerras, conflitos. Então, é claro que é muito complicado. Em contrapartida, existem países como Canadá, Suíça, Japão, Noruega, que têm expectativa de vida muito alta. As pessoas comumente passam lá dos seus 80, 90 anos de idade. Por quê? O que falta nos países da África, nos que eu citei, por exemplo, sobra lá. Lá eles têm segurança pública em dia, eles têm uma excelente rede de amparo em relação à saúde, à educação, transporte, saneamento básico, enfim. São países muito bem organizados e quando você tem situação assim, a tendência é que você viva melhor e por conta disso você viva mais, certo? Então a expectativa de vida é só uma média, tá? Que leva em consideração esses fatores que eu falei aqui, tá? Mas aqui à esquerda a gente tem outros indicadores, outros conceitos, né? Taxa de mortalidade infantil, que é o número de óbitos de crianças com menos de 1 ano de vida por 1.000 nascidos vivos. Ou seja, a cada 1.000 crianças que nascem vivas, né, o número de crianças que morrem normalmente até completar 1 ano é retirado como uma amostragem. E esse número ele vai dizer em quantos por cento está a expectativa de vida de um determinado... Desculpa, a taxa de mortalidade de um determinado país. A expectativa de vida média de anos que uma pessoa tende a viver, como eu falei agora há pouco. Isso aqui não está dizendo de qual é, mas olha, a legenda é importante. A população de idosos representará 1/5 da população mundial em 2050. Ou seja, se você pega toda a população do mundo e dividir em 5 partes, uma delas vai ser só de idosos. E isso, em relação à economia, tende... A gente fala assim, tende a ser um problema, parece que a gente está contra os idosos. Não, não é isso. A questão é assim, o problema não é ter muitos idosos. O problema é que o número de idosos, ele deveria ser menor que o número de adultos trabalhando. Porque os idosos hoje, que recebem as suas aposentadorias, por exemplo, elas recebem, tudo bem, elas contribuíram enquanto trabalhadores, né, para as previdências dos seus determinados países. No entanto, o que elas contribuem não é suficiente para que elas recebam o seu salário. Então, o seu salário é... O que eu fiz? Estou lhe respondendo, não sei. Meu Deus. Que merda. É falta de remédio. Enfim, voltamos.
E eu estava dizendo para vocês que assim, esses idosos que recebem essas aposentadorias, por mais que eles tenham contribuído enquanto trabalhavam para a previdência dos seus países, o que eles contribuíram não é suficiente para bancar os seus salários. Logo, é preciso que as pessoas que estão hoje trabalhando também contribuam para que essas pessoas recebam os seus salários. E, tipo, assim, o salário que a tua avó recebe, o salário que a minha mãe recebe, ela recebe porque ela contribuiu para a Previdência, todo mês era descontado um dinheiro dela, e hoje ela é aposentada, mas o que foi descontado dela não paga o que ela recebe. Então, eu que trabalho hoje, todo mês sai do meu salário uma parte do dinheiro para a Previdência Social, que é para completar o dinheiro da minha mãe e de milhares de outras mães e vovós pelo mundo, pelo Brasil no caso, para que ela receba. Aí quando eu for me aposentar, tomara que eu consiga, eu vou passar pela mesma situação. Agora, se você tem muita gente recebendo aposentadoria e pouca gente, no caso adultos, contribuindo, aí é um problema, porque a conta não fecha, sabe? Vai faltar dinheiro. E aí o governo vai ter que complementar, vai ter que tirar de uma parte, vai ter que completar com a outra, enfim, é um problema. Para a gente não ficar muito longo desse vídeo, né? A taxa de fecundidade é a taxa média, olha, tá aqui, o número médio de filhos por mulher. Então, é o número médio que cada mulher de determinada região tem de filhos, certo? Então, tem lugares onde a taxa de fecundidade dá mais ou menos, olha, cada mulher tem 2 filhos, tem 3 filhos, em média. É claro que isso foi mudando ao longo do tempo. Se a gente for para puxar um pouquinho na memória, as nossas avós, bisavós, quem tem vivo ainda, né, tiveram muito mais filhos do que hoje as mulheres de hoje têm, né? Minhas avós, elas tiveram, se eu não estou enganado, uma teve 9 filhos, a outra teve 7 ou 8, sei lá. Eu devo estar esquecendo algum tio ou tia. No entanto, a minha mãe teve só duas, no caso, duas já. 2, meu irmão e eu. A minha esposa tem 2 filhas, né? Nós temos 2 filhos. E vocês que estão me assistindo provavelmente devem ter um irmão ou uma irmã. Muitos são filhos únicos ou filhas únicas. Então a tendência é que nos últimos anos, pelo menos, houve uma diminuição muito grande nessa taxa de fecundidade. E isso acontece por vários fatores, como por exemplo a entrada da mulher no mercado de trabalho, como por exemplo o uso de métodos contraceptivos, planejamento familiar. Então tudo isso somado acabou fazendo com que o número de filhos por mulher, o número médio de filhos por mulher diminuísse nos últimos anos. Nos últimos 30, 40 anos, as mulheres estão tendo cada vez menos filhos, e isso tem sido por uma escolha delas, das famílias, né, da esposa com seu marido, porque outros fatores começaram a surgir que há 50 anos não existiam, como por exemplo a mulher trabalhando, como os métodos contraceptivos, planejamento familiar, por exemplo, tá bom? Isso aqui é uma média matemática, né? Por exemplo, olha, o continente africano, apesar da redução da taxa de fertilidade de 5,1 nascimentos, esse 5,1 quer dizer, tipo, cada mulher teria em média 5,1 filhos. Não é que ela tenha 5 filhos e um pedaço de um filho. É só uma questão matemática, tá? Uma média. Ninguém tem filho pela metade. Nem mesmo você, que é baixinho ou baixinha, saiba, você é uma pessoa completa. Mais pequena. Ai, eu tô com fome. Eu também. Deixa eu ver o que falta mais falar aqui. Olha, sobre isso aqui, estrutura da população, a gente vai deixar para uma próxima aula, porque tá ficando longo esse negócio e eu não quero me alongar muito, mais do que já me alonguei. Então, a gente fala sobre isso aqui na próxima aula. Temos atividade para fazer, sim. Então, fiquem atentos, daqui a pouco eu posto no grupo. Um beijinho e até semana que vem, tá? Em pé. Now the world don't